Glórias a Deus, amém. Amém. A igreja pode se sentar um minuto, por favor. E aos irmãos que eu ainda não cumprimentei, que recebam a gloriosa e a doce paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Você que trouxe a tua Bíblia, abre a tua Bíblia agora, por favor, no livro de Romanos, capítulo 12. Eu vou pegar a cordinha com meu óculos aqui. O irmão disse que se eu usasse aqui, ia ficar 10 anos mais experiente. Mas tudo bem, mas eu caí, ok? Romanos capítulo 12. Vou confirmar esse texto. O Senhor tem algo para falar conosco. Eu tenho certeza que de Romanos capítulo 12. Antes de nós lermos, eu quero também fazer uma outra consulta aqui. Os irmãos vão procurando o livro de Romanos capítulo 12. Enquanto eu também quero ler algo aqui para a igreja que tem tudo a ver com o que nós vamos tratar aqui nessa noite. E eu vou consultar, antes aqui da Bíblia, o dicionário da língua portuguesa. Queria compartilhar algo no qual o Senhor tem esse propósito para nossas vidas. E quando nós entendemos o propósito de Deus, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. Ok. Antes de ler Romanos capítulo 12, eu vou ler uma palavra do dicionário da portuguesa, do dicionário da língua portuguesa de literatura, que é a palavra lapidar, ok? Eu queria ler de acordo com o dicionário. O dicionário diz que lapidar é relativo a lápide, gravado em pedra, né? Você deve gravar em pedra, perfeito. Então, lapidar é levar a perfeição, artístico. E lapidar também significa apedrejar, matar a pedrada. Mas não é o que eu quero chegar ainda. Vamos lá, talhar também não é o que eu quero ainda. Desbastar, esse é legal. Eu quero dizer o termo que eu quero. Desbastar, polir, também é bom. E dar boa educação, legal. E aperfeiçoar, ok? Então, dentro da definição, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, da palavra lapidar, com o que tem a ver com o que nós vamos tratar aqui nessa noite, a melhor definição é educar, aperfeiçoar, desbastar. Amém? Vocês não estão entendendo nada, mas vão entender. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Então a Bíblia nos orienta a buscarmos transformação, ou melhor dizendo, ela busca renovação da nossa mente. Nós não devemos viver no formato deste mundo, e sim buscar renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Fecha os teus olhos por um minuto. Pai amado e Deus querido,
nós lemos um versículo, 2 versículos da tua palavra. Eu te peço, meu Deus, que haja revelação, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, para que o objetivo e o propósito no qual o Senhor tem nesta palavra para a tua igreja, ele possa ser atingido, que cada coração possa ser alcançado pelo teu poder. Então me use como instrumento nas tuas mãos, aqui nesta noite, e que eu não fale de mim e do que eu penso, mas tudo pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Os irmãos talvez não devem estar entendendo, mas a gente vai chegar. Primeiro eu queria que vocês olhassem alto. Encontrou aí, cara? Ó, então coloca aqui, irmãos. Eu queria que vocês olhassem alto. Pudesse o Everton só apagar ali para os irmãos poderem enxergar melhor. Para vocês verem algo aqui que vai aparecer aqui, ó. Daqui minutos. Segundos. Ok. Sabe o que é isso? Eu não vou fazer aquele negócio do pontinho não, tá? Eu vou falar real mesmo. O que é aquilo? Uma pedra. Aquilo que você está vendo, eu vou falar de mim, porque eu não posso falar de vocês. Poderá ser eu, ok? Ou poderá ser algum dos meus irmãos também. Toma posse disso? Amém. Normalmente, às vezes a pastora Rosana está louvando, e ela diz: você é preciosa para o Senhor, você é uma joia rara para o nosso Deus. Sabe o que é isso aqui? É isso aqui, ó. Um diamante. Para chegar nesse processo de diamante, ele tem que passar pelo processo de lapidação. Ele tem que ser desbastado, talhado, educado e transformado. Então, muitas vezes nós chegamos na presença do Senhor assim, e o Senhor quer nos transformar como joias raras, como diamante. Amém? Agora vocês entenderam por que eu quis ler no dicionário o que é lapidar, irmãos? Então, a palavra lapidar. Esses dias, nós compartilhamos de uma palavra na qual nós falamos sobre o oleiro, sobre o Senhor falando através do profeta Jeremias, para as pessoas entenderem o agir de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Então, irmãos, o que nós temos que lembrar e aprender, que o Senhor, quando Ele nos chamou da maneira que nós éramos. A palavra diz: venha como estás. E aí, a partir do momento que você tem um encontro com Deus, a partir do momento que você abre o teu coração ao Senhor e se coloca na condição de servo e de serva, Deus, Ele começa a ter planos através da tua vida. Deus, Ele começa a traçar planos para você, porque Ele tem promessas para a tua vida, porque Ele tem bênçãos reservadas para a tua vida. E para que Deus Ele possa entregar, para que Ele possa liberar essas bênçãos para a tua vida, é necessário um processo de transformação. É necessário um processo de mudança, porque nós não podemos viver a vontade de Deus, não podemos viver as promessas de Deus pensando do jeito que nós pensávamos. Tem que haver mudanças, e é isso que nós temos que aprender, e onde é um processo difícil. Não adianta, meu irmão e minha irmã, eu querer colocar, eu vou baixar aqui, mas só um minutinho, uma rosa nesse vaso redondo. Eu não posso, não dá para me colocar uma, como é que chama, uma pétala, né? Não, pétala não, uma rosa com espinho nesse vaso redondo. Ela
já, né, uma rosa nesse vaso, eu tenho, se eu quero colocar uma rosa no vaso, eu tenho que colocar, por favor, Everton, me ajuda aí. É porque, como eu estou gravando, eu não posso sair do foco da câmera. Para mim colocar uma rosa, não, ali, aquele vaso ali, para mim colocar uma rosa redonda, uma rosa que é comprida, num vaso, eu não posso colocar aqui. Eu tenho que colocar neste vaso aqui, ok? Se eu colocar aqui uma rosa aqui, vai dar certo. Sabe aquela rosa com caule? Então eu tenho que mudar. Se Deus quer me fazer como rosa, e Ele quer me colocar em um vaso, e o vaso está redondo, Ele vai fazer o vaso ficar assim, ó, para que a rosa aconteça. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O processo de transformação, o processo para nós sermos abençoados por Deus, muitas vezes nós temos que quebrar alguns dogmas, quebrar alguns conceitos que nós temos do passado, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus. Foi por isso que o Senhor usou o apóstolo Paulo, e foi a melhor pessoa para dar essa referência, porque o apóstolo Paulo foi quebrado, para que ele pudesse ser ajustado na vontade de Deus. Deus teve que quebrá-lo, ou melhor, Deus teve que amassá-lo e fazer dele um novo homem, amém? Tanto é que depois de uns 10 anos de experiência com o Senhor, depois de ser amassado, quebrado, ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele quis dizer: o meu eu já não prevalece mais na minha vida, mas sim Cristo tem a direção da minha vida. E lá em Romanos, como nós lemos, a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, porque ele diz: não vos conformei, não viva no mesmo formato deste mundo. E sim, você deve buscar a renovação da tua mente. Você tem que buscar, você tem que mudar a maneira de pensar, a renovação da tua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Amém? Então, igreja, se você, eu, Éder, se nós queremos viver a boa, perfeita vontade de Deus para nossas vidas, se nós queremos viver as promessas que Deus tem reservado para conosco, nós temos que estar no formato que Deus quer, e não o que nós queremos. A Bíblia diz que muitos são os pensamentos do homem, mas o que prevalece é a vontade de Deus. E como nós, humanos, eu não posso falar isso. Como eu, Éder, sou cabeça dura. Se você quiser encaixar para mim, tem para nós. Vou falar aí. Nós queremos fazer a coisa conforme a nossa vontade, o nosso querer. E muitas vezes desprezamos o querer e a vontade de Deus, porque achamos que o nosso querer, que a nossa maneira de pensar é a melhor para nós, e desprezamos toda a soberania e o poder de Deus, e não permitimos a vontade dele. E quando Deus tem promessa na vida de alguém, e Deus quer dar o melhor para esta pessoa, e essa pessoa resiste nos seus pensamentos, resiste nos seus conceitos, aí o Senhor tem que levar ele lá para a casa do oleiro. Amém? Ele tem que levar para a casa do oleiro. Eu comentei isso na quarta-feira passada. Eu vou ler novamente esse texto para os irmãos relembrarem, quem não ouviu, entender como é que Deus fala conosco. Deus queria falar com o povo de Israel, e Deus usou o profeta Jeremias para falar com este povo. Mas antes que o Senhor viesse falar diretamente com o povo, Deus permitiu que Jeremias fosse a um lugar em
entendesse uma situação para que ele pudesse passar para o povo. Então abra a tua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Para você perceber o que Deus, Ele muitas vezes quer fazer em nossas vidas, para o nosso bem. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Se algum irmão, alguma irmã não encontrou, não fica triste comigo, mas eu vou ler, então confie na minha leitura. Diz aqui: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Amém? Deixa eu pegar novamente esse vaso. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém? Conclusão: o vaso quebrou, mas não era o vaso que ele queria, então ele fez um vaso segundo o querer dele. Lembra que o vaso redondo não servia para nós, para a rosa. O que servia para a rosa seria esse vaso, ok? Então ele está dizendo que o oleiro fez um vaso, mas o vaso estragou, e ele fez um da maneira que ele queria, um que atendesse os seus objetivos, ok? Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, o que significa? O Senhor, Ele queria falar com o povo de Israel. E como acontece no mundo artístico, todo ator, antes de fazer um personagem, ele passa pelo sistema chamado laboratório. Se ele vai fazer o papel de um mendigo, ele fica no meio dos mendigos uma semana. Se ele vai fazer o papel lá de policial, ele fica junto com o policial uma semana. Então, ele vive aquela situação para que ele possa entender aquela situação, para que quando ele for encenar, ele faça isso com autenticidade. Então isso é chamado de laboratório. E eu vejo que Deus fez isso com os profetas, porque Deus, quando queria falar com o povo de Israel uma vez, Ele usou o profeta Ezequiel e deu-lhe uma revelação, levando ele ao vale de ossos secos, para que lá eles pudessem entender como estava o coração do povo de Israel. E aqui Deus também queria falar com o povo de Israel. Então o Senhor disse: eu vou falar com você não por palavras, eu vou fazer questão que você veja algo, e se você entender este algo, você vai entender o que eu vou fazer com toda essa nação, para que eu possa abençoá-la. Então Deus levou Jeremias à casa de um oleiro. O oleiro é aquele que faz o vaso. E como você percebe, o vaso primeiro é o barro, depois do barro ele é amassado, ele fica de molho, ele é colocado na roda. Por quê? Porque o barro fica na roda e o oleiro, com as mãos, ele vai moldando de acordo com o formato que ele quer. Então, se ele quer um vaso redondinho, está lá o barro, ele vai fazendo assim, ele estende mais a mão, e assim fica redondinho. Se ele quer um barro assim, ele faz assim. Alguma irmã, algum irmão já fez coxinha alguma vez? Alguém já fez? Quando você faz coxinha, não é assim que você faz? E quando você faz a parte de baixo da coxinha, você faz com menos pressão. A de cima você faz, aperta mais para ficar. Ô, irmão, você sabe fazer salgadinho, irmãos? Você quer fazer salgadinho? Então se você fazer bolinho de queijo, é redondo. Então você, né? Tava bolinho de chuva.
Bolinho de chuva não, porque bolinho de chuva você joga dentro da panela. Esse você não amassa. Mas vocês entenderam o que o oleiro faz? Então ele vai montando conforme ele quer. Por exemplo, para fazer esse vaso, o oleiro foi indo, ele foi apertando mais sempre no formato. Mas o que ele queria dizer com isso? O que ele queria dizer com isso é o seguinte: se Deus tem um propósito na vida de alguém, e se for preciso ele amassar, ele quebrar e jogar no forno, ele vai fazer. Amém? Isso chama-se processo de transformação. Quando eu comentei isso na semana passada, eu falei com mais detalhes. Eu vou só relembrar hoje. Para fazer-se um vaso, o que acontece? Primeiro pega a argila, terra. E dizem que a argila, ela tem que ficar de molho. Ela fica lá um pouquinho de molho, repousa, como a massinha do pão. Fica lá de molho. E muitas vezes Deus permite que nós ficamos de molho. O que é ficar de molho? É você pedir um sinal para Deus e não vir sinal nenhum. É você pedir uma resposta para Deus e Deus não dá resposta. É você orar por uma causa e nada acontecer. Ao ponto de você falar: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não lembra mais de mim? Então Deus chama ele de molho. Aí dizem que depois que passa por aquele processo, em alguns casos acontece, assim, até como acontece com a uva. Ele vai lá para o lagar, as crianças pisam. Ou então ele é amassado. Ele é amassado para que fique homogêneo. Então quando é amassado, no processo espiritual aqui do oleiro, como Deus disse, que da mesma maneira que o oleiro faz um vaso, Deus faria. Então o amassado é Deus permitir algumas situações da tua vida, até algumas situações de humilhação, aquilo que você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Vem para cá, vem algo para cá, vem algo para lá, de tudo que é lado vem uma situação, você é amassado de tudo que é jeito, você fala: misericórdia, meu Pai, é o diabo que está se levantando contra mim, eu não sei o que lá mais, e você acha que, se alguém comentar você, vai dar tudo bem, você fala: estou na luta, e é aquela situação, está sendo amassado. Aí depois desse processo do amassado, aí ele vai lá pro forno. Misericórdia, vai pro forno. Aí é queimado mesmo, é passado na prova, né? Lá no forno, no quente mesmo. Aí o processo ali do forno. Depois dizem que passado esse processo, ou não, melhor dizendo, depois de amassado, esse é o pior, irmão. Eu acho que, não sei qual é o pior, viu? O bom é não passar nenhum deles. E você pode. O mais difícil, acho que é passar pela roda. Principalmente para nós, principalmente para as pessoas que se converteram a Cristo, depois de toda uma experiência de vida, passa mais dificuldade. Às vezes aquela pessoa que nasceu no berço evangélico, ele aprendeu dentro de casa a palavra, ele aprendeu. Então ele foi se moldando, ele tem luta contra a carne, tentações, mas entre entender o propósito de Deus, ele já está formatado desde criança. Agora, uma pessoa que não teve tanta experiência com Deus, aprendeu de outras pessoas, de pessoas boas, mas talvez que essas pessoas tinham conhecimento de uma forma diferente da que Deus queria. A pessoa viveu toda uma vida diferente daquela que Deus queria, mas sempre achando que estava certo. Amém, irmãos? É essa a questão. A pessoa que não tinha uma experiência com Deus, tudo que ela achava é certo, é correto. Então, quando ele passa pelo processo da roda, esse eu acho mais difícil, que é esse processo aqui de Jeremias, que diz no capítulo 18, aí ele vai no versículo 3, diz aqui, ó: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Vocês sabem o que é a roda do oleiro, né? É algo que fica rodando mesmo, uma roda, porque o barro, né, ele fica ali, então ele fica rodando, e é onde o oleiro vai fazendo o molde. Conclusão: a roda é onde é feito o molde.
para que aconteça o molde, tem que quebrar estruturas, tem que sair, se é reto, vai ter que ficar redondo. Então é onde Deus trabalha na sua estrutura, é onde Deus trabalha nos seus conceitos, e Ele tem que quebrar conceitos, onde tem que quebrar, aonde Deus às vezes permite ser tocado, onde você menos queria ser tocado. Então Deus tem que quebrar para quê? Para quebrar as estruturas, porque quebrando essas estruturas, Ele consegue moldar, amém? Porque para mostrar que não é da maneira que nós queremos sempre. E se você resiste da maneira que você quer, tem que quebrar a estrutura para que possa moldar. Então acho que esse é um processo um pouco mais difícil, que é mudar conceitos para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. É mudar dogmas, é mudar opiniões, muitas vezes em relação às coisas, e começar a entender o propósito que Deus tem para você e para mim. Então, meu irmão, minha irmã, então isso é um processo, e a Bíblia diz que esse é um processo difícil, mas depois ainda passa pelo fogo. E aí quando ele vê que o vaso está perfeito, libera. Amém? Então muitas vezes Deus permite alguma situação na tua vida para o teu bem. Agora você entende porque Paulo, com experiência, com conhecimento de causa, ele escreveu aos Romanos capítulo 8, versículo 28, ele disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram, só um falando, irmão, chamados segundo o teu propósito. Amém? Sabe o que significa? Aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que foram selecionados por Deus. Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam. Ele quer dizer que as coisas boas e as ruins cooperam para o nosso bem. Amém? Paulo disse isso. E o mesmo Paulo também disse em Romanos 12 que nós queremos experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, nós temos que buscar a renovação da nossa mente. Paulo também, depois de muito tempo, ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo também, uma certa opinião, uma vez ele disse: eu sei passar fome, eu sei estar em fartura, eu sei ser perseguido, eu sei passar toda a dificuldade. Ele disse: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Conclusão: por que será que Paulo, com tanta propriedade, com tanto conhecimento de causa, ele fala essas coisas? Porque ele experimentou isso. Amém? Ele experimentou e foi bem sucedido. Quem era Paulo? Ele não se chamava Paulo, chamava-se Saulo. Diz que ele era de Tarso. Ele, presta atenção, irmãos, ele perseguia os cristãos. Ele era contra Jesus Cristo. Ele matava e mandava matar os cristãos. Tanto é que quando mataram Estevão, um dos primeiros diáconos constituído pelos apóstolos, ele que segurou as roupas de Estevão, ele que mandou matar ali, estava presente no dia da morte de Estevão, porque ele era contra o cristianismo. Aí você me pergunta: mas pastor Éder, como um homem que era contra o cristianismo foi o maior pregador do evangelho? Foi um dos maiores, porque hoje a igreja existe graças ao trabalho do apóstolo Paulo e os demais apóstolos, Pedro e os demais. Como pode acontecer isso? Para acontecer isso,
Deus teve que trabalhar e quebrar. Primeiramente, teve que mostrar que Jesus existia. Depois, quebrar o ego dele, porque ele era prepotente. Então a primeira coisa, Deus fez ele depender. Assim como também Deus paralelamente trabalhou na vida de um outro homem já convertido. Porque não diga só que é convertido que Deus vai continuar trabalhando não, tá? Você pode estar 10 anos, 15 anos como crente, Deus vai avançar de vez em quando também. E ele quis trabalhar na vida de um outro homem. Vamos ver? Abra a tua Bíblia, por favor. Agora eu preciso achar aqui também. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Para você perceber porque Paulo falava com propriedade. Porque Paulo, este homem bem sucedido, ele ensinava com propriedade. Ele ensinava mostrando experiências com Deus. E ele mostrava experiências de sucesso. Então, meu irmão, minha irmã, se nós seguirmos o que a Bíblia diz, sermos imitadores daqueles que através da fé e paciência herdaram as promessas de Deus, nós vamos obedecer a palavra. Atos 9, versículo 1. Encontraram? Diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E presta atenção, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém? Paulo, um homem que andava segundo os seus conceitos. Tudo que os apóstolos ensinavam, ele achava um absurdo. Só ele tinha razão. Só ele estava certo. Quantas vezes nós agimos assim? Às vezes nós achamos que a nossa opinião é a correta, e por nós persistirmos nos nossos conceitos, muitas vezes sofremos, ou somos até impedidos de sermos abençoados. E quando Deus tem um propósito para conosco, e Ele quer nos abençoar, Ele é obrigado a nos quebrar. E Deus tinha um plano na vida de Saulo, mas Saulo não mudava de opinião. Saulo queria matar os cristãos, ele queria perseguir, até o dia que Deus disse: esse homem vai mudar a vida dele, eu vou mudar a vida desse homem. E Saulo estava indo para matar, ele estava indo para Damasco, ele ia perseguir os cristãos. Chegou no meio do caminho, quem apareceu para ele? Jesus, e uma grande luz. E quando apareceu, ele ficou na hora cego, não enxergava nada. Conclusão: aquele homem prepotente, aquele homem influente, ele era um homem muito estudado. Ele naquele momento, ele estava literalmente dependente. Já não era mais uma pessoa que andava com as suas próprias visões. Ele estava dependente, não enxergava mais nada. Para ele ir, ele tinha, olha que Deus falou, agora presta atenção. Olha que interessante, o Jesus que
que ele perseguia, agora ditando regras, dizendo: presta atenção, você me persegue, agora você vai até lá onde eu mandar e vai procurar tal pessoa. Conclusão: ele teve que se esvaziar do seu orgulho, ele teve que se esvaziar de si próprio, depender de alguém para segurar na mão dele, e o pior, pedir oração para quem ele estava perseguindo, os cristãos. Ele teve que ir lá com o cristão. Olha que interessante, irmão, ele teve que ir lá. Deus o disse: você vai até lá. Agora olha que interessante também, Deus, quando trabalhou na vida de Saulo, Deus trabalhou na vida de Ananias. Ananias era um servo do Senhor, já era ali um apóstolo. E Ananias, se dependesse de Ananias, Paulo continuava cego. Mas Deus falou com ele. Veja só, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Conclusão: Saulo foi levado por alguém, e a única maneira dele ver era recebendo a oração do discípulo no qual ele queria matar. Era a única maneira. Conclusão: ele tinha que literalmente ter uma entrega ao Senhor Jesus. Agora veja a posição de Ananias. Versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém? Conclusão: se dependesse de Ananias, ele ia continuar cego. Mas o Senhor diz: ele é um escolhido. Então Deus teve que trabalhar também no coração de Ananias. E Saulo, aquele homem que perseguia o Senhor, Deus teve que tirar a visão dele, torná-lo dependente de alguém, torná-lo dependente do discípulo do Senhor, para que ele pudesse ver e ter a vida transformada. Amém, irmãos? Então, agora você entende porque Paulo, ele tinha propriedade quando ele falava de transformação. Porque Paulo, para experimentar a boa, perfeita vontade de Deus na vida dele, ele teve que passar por um processo de transformação, um processo no qual ele não queria, mas o Senhor assim o permitiu, para que ele pudesse enxergar a glória de Deus. Amém? O que eu quero dizer com tudo isso, meu irmão, minha irmã? Deus te escolheu. Você não está aqui nesta noite porque você quer. Alguém pode até te chamar: vamos na igreja hoje. Mas você está aqui porque Deus tem planos e promessas para a tua vida. Você está aqui porque Deus tem grandes coisas para entregar para você. Mas para que Deus, Ele possa lhe abençoar, para que Deus possa entregar os propósitos dele na tua vida, é necessário você entender o que Ele espera de você. É necessário você entender o que Deus quer de você. E você me pergunta: por que Deus quer de mim, pastor? Ele quer comunhão. Ele quer que você coloque Ele em primeiro lugar na tua vida. Ele quer que seja o Senhor da tua vida. Ele quer ser único. Ele não quer dividir a honra dele com ninguém. Ele quer ser único na tua vida. Amém? O Senhor quer ser único. O único a qual você vai invocar, o único a qual você vai buscar, o único ao qual você vai confiar e fazer a vontade dele. Aí você me perguntou ou pensou: será, pastor, que eu consigo ter uma vida abençoada
sem passar por todo esse processo de amassar no barro, todo esse processo de ser lapidado como diamante? Será que eu consigo? O que vocês acham? Sim ou não? Vou fazer uma enquete aqui hoje. Não fique constrangido se você falar contrário à minha opinião. Quem acha que você pode viver as promessas de Deus sem passar pelo processo do oleiro, sem o processo da lapidação e sem o processo que o apóstolo Paulo viveu? Quem acha que pode viver as promessas de Deus sem passar esse processo? Levanta a sua mão. Ninguém levantou. Eu vou provar que você pode ser abençoado sem passar por esse processo. Abra tua Bíblia em João 15. Não vou provar. João 15. João 15 diz que você pode viver as promessas de Deus sem passar por esse processo. João 15, nem foi João que disse, foi o próprio Jesus. Ele disse que pode. Agora, meu irmão, minha irmã, é difícil. Misericórdia. É difícil porque nós somos cabeça dura. Mas pode. João 15, capítulo 1, versículo 1. João 15. Palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? O que minhas irmãs fazem com a roseira para ficar bonita? Já que eu estou falando de rosas hoje. Poda! Para elas ficarem bonitas, viçosas. O que fazem com o pé de abacate? Pé de abacate. Pode, ele diz que dá até surra nele, né? Tem gente que cada um inventa uma coisa. Tem gente que tem até uma surra no pé de abacate para ele dar abacate. Não tem isso. Né? Cada um da sua mania, né, irmão? Mas outros frutos, você não tem que podar. Sabe o que significa podar, irmãos? Cortar. É um processo de poda. Então, o Senhor, ele fez uma comparação aqui conosco. Ele não está falando da videira, ele está falando que nós somos igual a videira. Ele diz que Deus é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos o ramo. Aquele ramo que não dá fruto nenhum, lança fora. Mas olha só, aquele fruto, aquele ramo que ele vê que tem potencial, aquele ramo que é escolhido por ele, a Bíblia diz que Deus poda para dar mais fruto ainda. Então significa que a tese de vocês está correta. Amém? Quando vocês disseram que para ser abençoado por Deus tem que passar pelo processo de poda, então realmente a tese da igreja inteirinha está correta. Agora eu vou defender a minha. Versículo 3. Isso aqui não é TCC não, tá? Mas vamos lá. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Conclusão. Jesus disse: vocês já estão limpos. Vocês não precisam passar pela poda. Pela palavra que eu vos tenho anunciado. Ele quer dizer, obedeça a minha palavra e não passe pelo processo de poda. Então ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Aí ele dá uma recomendação: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Oh Jesus! Está vendo, irmãos?
Está aí o segredo. Aí, vou falar, aí você fala, mas pastor, tá bom, o que eu tenho que fazer? Vou dar uma dica também. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Aí você fala, mas pastor, mas qual é o mandamento? Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Conclusão. Um dos mandamentos principais que o Senhor tem: amar ao próximo como a ti mesmo. Se você sair da tua casa, dê uma olhadinha no espelho para ver se está tudo ok. Esse mesmo cuidado que você tem com você tem que ter cuidado com os outros. Amém? Esse é um dos mandamentos do Senhor. Então você entende, meu irmão, minha irmã, que nós podemos passar, viver as promessas de Deus sem a poda, mas o que atrapalha são os nossos dogmas, porque a nossa maneira de pensar sempre prevalece. Então sempre achamos com a razão, sempre temos a razão em nosso favor. Enquanto sempre tivermos a razão em nosso favor, nós estaremos criando barreiras, e aí nós seremos obrigados a ser quebrados, para que o propósito de Deus prevaleça. Então por isso que eu quero dar uma dica para a igreja. Eu já falei esses dias disso. Aí você vai falar, mas pastor Éder, então eu vou pedir para Deus me dar paciência, para Deus me dar longanimidade, para Deus me dar mansidão, porque eu sou uma mulher nervosa. Pastor, você nem imagina. Aí eu sou um homem, pastor, só Jesus. Pastor, você nem imagina como eu sou nervosa. Aí, sabe como é que Deus vai te dar condicionamento? Te prepara. Como é que um atleta ele fica bom? Como? Treinando, malhando, não é isso? Para a pessoa ter um condicionamento físico, o nome diz que tem que malhar, né? Suar. Então, para você conquistar a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, você tem que malhar. Como é que Deus vai malhar você? Alguém malha numa academia, sentado lá na cadeira, assistindo televisão, ou ele fica correndo na esteira, lá segurando peso? Segurando peso. Então, Deus vai te dar longanimidade, Ele vai te colocar as pessoas mais chatas na tua frente. Se Ele quer... misericórdia, isso... Não, vou dar dica, irmão. É aí que tá, vou dar dica. Se você quer, de repente, mansidão, o que Ele vai fazer? Ele vai, todo mundo vai te provocar. Se Ele vê que você é nervosa, se você é nervoso, como é que Deus vai desenvolver a mansidão em você? Colocando pessoas diante de você dizendo, tudo bem, o que você quiser eu faço. Não. Você acha que Ele vai fazer a pessoa aceitar tudo que você quer? Para você não ficar nervosa, você não ficar nervoso? Não. Ele vai colocar pessoas resistentes diante de você, para que você... Percebe? Mas aí você fala, como é que eu vou resolver isso também, pastor Éder? Misericórdia. Mais um segredo: busque a presença do Espírito Santo de Deus. Busque cada dia a presença do Espírito Santo. A cada dia venha, Senhor, me encha com o teu Espírito Santo, me encha com a tua virtude. Porque se você for lá em Gálatas capítulo 5, alguém pode ler para mim? Gálatas capítulo 5, versículo 22, eu vou estar encerrando por aqui. Você vai perceber o que vem no pacote do Espírito Santo. Irmão, o pacote vem recheado de coisa boa. Você busca a presença do Espírito Santo e ele vem com um pacote de virtudes para você. Alguém já encontrou? Encontrou, mas... Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém. Tudo isso é fruto do Espírito Santo. Benignidade, amor, fé, tudo que você precisa para ter uma vida de paz, e tudo que você precisa para viver as promessas de Deus, o Espírito Santo de Deus lhe ajuda. Amém? Romanos 8,26 diz que o Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossas fraquezas.
Porque muitas vezes nós não sabemos nem orar como convém, mas o mesmo Espírito, com gemidos inexprimíveis, intercede ao Pai por nós, porque Ele conhece o coração de Deus, Ele conhece as nossas necessidades, então Ele clama a Deus conforme a vontade de Deus para nossas vidas. Buscar a presença do Espírito Santo é a mesma coisa que Jesus disse: mantenha comunhão comigo, porque o próprio Senhor e o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo são um. Mantenha comunhão, esteja em mim, minhas palavras em vós, e o que você pedir você vai receber. Amém? Conclusão, igreja: não é complicado. Tudo bem que eu falando tudo isso assusta, mas é simples. É você ter comunhão com Deus. Coloque na tua vida Deus em primeiro lugar. Estar aqui numa quarta-feira à noite, ou estar aqui no domingo de manhã ou à noite, não coloque isso como peso na tua vida. Coloque isso como investimento para que você receba as promessas de Deus. Comece a ver dessa maneira. Comece a colocar isso como você ter comunhão com Deus, porque à medida que você vai buscando a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te lapidando. Só que Ele vai te lapidando sem machucar, amém? Ele vai te moldando sem você sentir dor. O Espírito Santo Deus vai trabalhar na tua vida. Sabe como Ele trabalha na tua vida? O Espírito Santo diz assim, ó, lembra aquela vez que você falou isso, que briga que deu? Aí você lembra, aí você fecha a boca. Lembra o que aconteceu? Então o Espírito Santo de Deus vai trabalhando, Ele vai te moldando sem você sentir dor. Aí você faz a vontade de Deus e vive as promessas do Senhor. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, busque ao Senhor. Coloque na tua agenda. Não estou dizendo que você vem para o culto, não. Tá? De repente, pastor, está dizendo tudo isso só para vir para o culto. Não. Coloque na tua agenda como prioridade. Você está louvando a Deus. O fato de você estar louvando a Deus, você não imagina o que Deus vai fazer no teu coração. O fato de você estar sentadinho aí, Deus vai trabalhando, Deus vai moldando, Deus vai te sondando e vai abençoando. Amém? O Espírito Santo de Deus, Ele falará particularmente a cada coração aquilo que Deus quer transformar na tua vida. Você crê nisso? Amém. Então pode aplaudir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Pediria então que a igreja se levantasse do lugar.